Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje a gente vem aqui falar sobre um assunto aí que volta e meia volta à pauta em redes sociais, em posts, enfim, pessoal comentando, que são o uso de boas práticas no desenvolvimento de software, né? Para que isso? É importante, não é importante? Tem um limite que a gente precisa se preocupar com isso? Será que tem algum cenário onde a gente pode abrir mão das boas práticas ou de algumas delas? Então é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Eu sou André Seco e, segundo o carinha do Twitter, você não precisa utilizar private nos seus métodos e nem propriedades, já que a memória do computador está aí acessível para todo mundo. Isso por si só é uma bela piada, meu. Só por si só, Boa, né? eu sou... Voltando aí pro canal, né? Na verdade, fui expulso. Pro canal. É um podcast voltando pro canal. Pro canal, pra mídia, enfim. Vocês me entenderam. Fui expulso, mas foi restituído aí. O Renato abriu uma petição aí pra me colocar de volta aí no podcast. E se conselho fosse bom, era dado, não era vendido, né? Minha nossa. Caralho, mano, cara. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff. Eu tava pensando na piada, daí dei uma engasopada cerebral aqui, mas fica aí nossa homenagem a tantos personagens com quem tretamos em redes sociais, Microservices First, que mais? O pessoal que reclama de posts sobre novas funcionalidades do .NET, então hoje... Post Malone. Então, hoje vamos falar de boas práticas, daí vamos abordar arquitetura em profundidade, não seremos profissionais remunerados na produção do conteúdo desse podcast, beleza? Caralho. Caramba. Fala galera, eu sou o Thiago Bertuzzi e é melhor ter métodos privados do que métodos privadas, né? Fica aí a indireta pro código de alguns aí, né? Muito bem, pessoal. Então, iniciando aqui nosso papo. Primeiramente, para quem está chegando de paraquedas aqui, nunca ouviu falar do nosso podcast, não está iniciando um desenvolvimento de software, não sabe, não tem a mínima ideia do que a gente está falando aqui, seria interessante a gente falar o que são as tais boas práticas no desenvolvimento de software, né? E por que muito se fala em segui-las e tudo mais, né? Então, acho que um resumo inicial aí seria interessante para o pessoal entender. Quem se habilita? A ideia desse episódio aqui, pra deixar claro pra todo mundo, embora nossas entradas de zoeira aqui, é pra que se faça entendível, principalmente, acredito eu, que pra quem tá começando, que às vezes escuta um monte de sigla, um monte de letra, a importância de você ter boas práticas, seguir padrões, entre outras coisas, pra que você tenha um código de melhor manutenção, um código muito fácil de entender. Porque quando a gente melhora a qualidade de software, como eu disse, a gente tem um código mais fácil de entender, um código mais fácil de testar, um código mais fácil de se expandir, a gente tem facilidade na colaboração daquele código, ou seja, uma equipe que está acostumada com padrões pré-determinados consegue mexer naquele código, nós temos prevenções de problemas e problemas de segurança, entre diversas vantagens em cima. O que são, resumidamente, por exemplo, algumas boas práticas de desenvolvimento de software? Dá para citar aqui as mais comuns, que eu acredito que muita gente, até quem está começando, ouviu falar, que são, por exemplo, o famoso Clean Code, o famoso Solid, o famoso Dry e por aí vai. Se atentando bastante à base aqui, basicamente são princípios, técnicas, assim, metodologias que já foram consolidadas, testadas por várias pessoas e que ajudam a criar mais softwares robustos e seguros e mais eficientes assim, né? O próprio Solid, se vocês tiverem interesse de se aprofundar mais, teve uma série feita aqui no Dev Show, onde a gente abordou todas as siglas separado, explicando o que é cada uma delas aqui e por que é bom você conhecer e implementar. Mas basicamente, assim, bem no resumo, é um conjunto de técnicas, métodos recomendados, baseados, isso prestem atenção, em experiências reais.
E assim, experiências reais de diversos profissionais e muito aprendizado ao longo dos anos de que aconteceu no mercado, que aconteceu na experiência de trabalhar de todo mundo. Então, assim, não é que alguém escreveu uma tese e falou, pô, isso aqui seria legal, não. As metodologias que a gente tem consolidadas hoje, elas já foram aplicadas e testadas em ambientes reais de produção. Inclusive, né, o que você falou aí, o que aconteceu, né? Se a gente pegar lá nos primórdios lá sobre arquiteturas, boas práticas, nos anos 90, né, que surgiu lá o livro lá de Design Patterns dos 4 autores lá que ficaram conhecidos como Gang of Four, né? É interessante porque os caras acabaram, na verdade, catalogando padrões que já eram meio que conhecidos na comunidade de software, mas dando uma roupagem estruturada para isso, né? E até quando saiu esse livro foi falado bastante o seguinte, né? E realmente, ainda hoje a gente acaba vendo que o pessoal não leva a sério como deveria, né? Mas para que você usa padrões, boas práticas? Desenvolvimento de software é uma área que está muito relacionada à engenharia, né? E se você pegar segmentos de engenharia como a parte elétrica, engenharia mecânica, sei lá, engenharia hidráulica, o pessoal acaba seguindo uma série de padrões assim que já foram catalogados ao longo do tempo, justamente para não criar coisas que terminem em catástrofe, né? E mesmo um software, dependendo da finalidade dele, uma falha, né, pode certamente levar a uma catástrofe, né? Importante dizer também que as boas práticas não é algo estático, né? Ao passar do tempo aí você vai... por mais que a gente tenha esses livros, tenha algumas boas práticas que são consideradas assim inalteradas, né, ou que vem de muito tempo, na minha visão é algo que tem possibilidade de ser alterado, ser melhorado constantemente, inclusive abandonando algumas boas práticas antigas, se for o caso, né, ou não adotá-las para ter coisas mais modernas vindo aí. Então depende muito do cenário que você está trabalhando. Nem todas as boas práticas que você vai ler em algum lugar vão ser aplicadas no seu contexto. Então é bem importante não tomar como um livro de regras e nem de algo que você obrigatoriamente tem que fazer. Afinal de contas, são recomendações para que você consiga sair do outro lado com o menor impacto negativo possível, né? Então é meio que um caminho das pedras ali que já foi experimentado por várias pessoas para você ter um bom resultado no final. É como a gente sempre fala, né? Desenvolvimento de software, arquitetura de software não é uma receitinha de bolo assim que você já vai fazer certinho e vai seguir lá. Porém, como a gente vai usar a frase receita, existem boas práticas que até quem tá cozinhando ou fazendo alguma coisa aí sempre segue para que você tenha até o final o produto esperado, né? O mesmo acontece com o desenvolvimento de software. Mas mesmo sendo boas práticas, né, a gente já falou em lives, podcasts, eventos, tem também, por outro lado, né, aquele negócio do pessoal tentar empurrar certas coisas, seja para querer dizer que tem experiência com aquilo que colocou em prática, sem levar em conta a real necessidade do que precisa ser feito, né? Vocês podem pegar, por exemplo, em outras áreas de engenharia, né? O pessoal procura, né, principalmente em coisas que podem colocar em risco a vida humana, né, fazer o que realmente é necessário, né? Você não vai ter uma ponte que ao mesmo tempo ela serve também como um espaço para eventos, né? Uma ponte não serve para isso, né? Então, a mesma coisa a sua aplicação, né? Se sua aplicação tem uma finalidade, você vai usar boas práticas, padrões que fazem sentido para atender aquela finalidade. Por mais que você goste de tecnologia, que queira experimentar várias coisas, né? Até porque envolve dinheiro, né? Você não vai ficar
com over-engineering, reinventando a roda, enfim. Inclusive tem, acho que episódio que a gente já gravou sobre over-engineering ao longo aqui do podcast, né, pessoal? Exato. E só para deixar assim pro pessoal uma recomendação assim, já que a gente tá falando, boas práticas, pátria, talará, metodologia, eu queria deixar 5 aqui, bem simples, não vou falar sobre elas aqui. Uma, obviamente, a gente já gravou um podcast inteiro, mas se vocês acharem interessante, quem estiver escutando aí, deixa nos comentários que a gente se aprofunda bastante aqui nos assuntos. Então, 5 princípios aqui, práticas comuns, para que qualquer um pode aplicar. Clean Code, basicamente, sem entrar em detalhes de livro e tudo mais. Ter um código claro e legível. Solid, que são os princípios do design orientado a objeto, que esse eu citei, a gente já fez 5 episódios, cada um com uma sigla dele, escutem aí. O Dry, que é o famoso Don't Repeat Yourself, ou seja, o famoso evite duplicação de código. O Kiss, que não é a banda, nem beijo, mas é o Keep Simple Stupid, que o pessoal fala, que prioriza sempre as soluções simples. E o último que ninguém faz, mas todo mundo devia fazer, que é ter testes automatizados. Também já fizemos podcast falando de testes aqui. Que é para garantir que o seu software funciona de forma esperada. Então eu tinha deixado até separado esses daqui, anotado aqui, para dar a dica pro pessoal aí de 5 princípios assim que todo mundo pode adotar. Vale comentar também, né, que a gente às vezes chega numa galera também que tá chegando agora, né, na área de tecnologia. Então é importante também montar aí talvez um microplano para você conseguir ir avançando nesses assuntos que são assuntos complexos, né? De forma faseada, né? Não ir absorvendo, tentar absorver isso o mais rápido possível para se tornar aquele sênior de 1 ano, 2 anos aí, né? Cada um sabe sua realidade, sabe as contas que tem para pagar aí, é claro, né? Mas faça isso com parcimônia, até para você conseguir entender e absorver aquele assunto complexo, né? Não dá para pegar esse calhamaço aí, essas bíblias aí e já sair querendo praticar 100% de tudo que você tá lendo, né? Tem um momento e a hora certa para fazer as coisas. O importante é você estar preparado para o seu próximo step. Perfeito. Puxando o fato que o Everton falou, basicamente o que a gente chama de baby steps, né? Vai evoluindo aí até você chegar no seu objetivo, mas a constante evolução. Eu peguei uma discussão esses dias num grupo do Facebook, abraço Zuckerberg, sobre o seguinte tema, assim. Se hoje em dia ainda, principalmente para quem está começando, vale a pena estudar lógica de programação e algoritmos. Se é muito importante a pessoa, o desenvolvedor, saber. E eu achei interessante esse bate-papo aí, porque o argumento de quem foi contra foi dizendo assim que não precisa, a gente só tem praticamente tudo pronto, as coisas prontas, é só seguir os patterns, coisa pronta, mas que não é importante desenvolvedores que estão começando entender direito o algoritmo, a parte de lógica lá, sendo que o código a gente já tem até geradores mais prontos para isso. O que vocês acham? É um completo absurdo, né? Porque é a mesma coisa, você vai falar assim, beleza, eu vou trabalhar com engenharia civil, ou vou ser um arquiteto, eu vou projetar construções, mas assim, eu não vou estudar fundamentos, estudar de repente o que eu preciso estudar de cálculo, porque tem uma IA que já faz isso, né? Putz, assim, é um raciocínio bem vagabundo, vamos ser sinceros, né? Isso daí também, a gente já falou isso antes, tal. Não só a questão do sênior de 1, 2 anos, mas essas imersões milagrosas que a gente vê na internet, para mim é a mesma coisa que você pegar lá aquelas maluquices de coach aí que a gente vê, né? Tipo, inclusive coaches que se candidataram, né? Que o cara fala que é melhor piloto que Ayrton Senna. Putz, né? Não tem sentido uma coisa dessas, né? E se você for pensar, cara, dá de fazer uma relação que até parece meio estranha quando fala, que é apenas quem estudou, tem uma boa base de programação, de estrutura de dados,
de infraestrutura, de redes, dessas coisas assim, que olhando num primeiro momento alguém pode falar, nossa, mas a gente já tem um monte de coisa que abstrai isso, não preciso ficar sabendo como que funciona. Mas quem sabe isso e investir um tempo em entender, geralmente são as pessoas que são chamadas para resolverem os problemas complexos. Gerados pelas pessoas que não estudaram pra resolver. E problemas complexos no geral. Por exemplo, tá caindo aqui o servidor, não sei por quê. Você acha que alguém que só estudou um framework JavaScript lá, né, tá caindo o sistema, vai conseguir analisar de diversos aspectos esse problema? Ou alguém que já está um pouco mais assim experimentado aí na vida, estudou, né, se dedicou nessas partes, provavelmente ele já vai olhar não só no ponto de vista do software em si. Será que tem algum gargalo de rede? Será que é algum recurso? Será que é algum outro componente que está influenciando no meu, antes de sair atirando achando que é o próprio software, alguma coisa assim, né? Então, uma base forte te dá insumo para você ir mais fundo até numa análise de problemas. Você sabe o que quando eu tô falando com a galera júnior lá, que trabalha comigo, eu tô iniciando um treinamento, eu sempre explicando, eu sempre falo assim pra quem tá começando, né? Que a gente aprender a lógica de programação é a mesma coisa que quem quer escrever um livro ou virar um jornalista, embora no Brasil eu não vou falar de jornalismo aqui, porque, pelo amor de Deus, que vergonha, mas... E você não querer aprender gramática antes. Então, assim, tu consegue escrever um livro sem saber gramática? Consegue. Vai ficar correto, assim, concordância, tudo certinho aí? Provavelmente não. Porque a gente tem que entender as regras de como se portar para você transmitir aquilo que o seu livro quer passar para a pessoa. Se tá em primeira pessoa, se tá em terceiro, para a pessoa entender o que você está escrevendo. Quando a gente tem a base, como o André falou, a gente consegue resolver problemas em outra visão. Um outro ponto que eu sempre falo pra galera que tá começando para os juniors, não se preocupem com a linguagem. A linguagem você vai entender ela depois, porque tem a documentação dela, como ela funciona, tal. Sua expertise do que usar na hora que usar, ela vai vir depois com o tempo, conforme você entende a linguagem. Mas o mais importante é você entender como estruturar esse pensamento seu para resolver aquele problema. Como eu resolvo aquele problema? Porque você não fica preso a uma solução única. Eu às vezes tenho que pegar soluções de linguagens que eu não trabalho. Mas é um problema, a gente precisa resolver de um cliente aqui, a gente não consegue a tempo aquele profissional, porém, se você tiver o pensamento lógico e crítico daquilo ali, pô, como é que eu resolveria no meu dia a dia? Pô, eu sei que aqui eu faço aqui, beleza, eu só vou na outra linguagem, basicamente, ó, como um exemplo prático. Sabemos usar, por exemplo, muito bem SQL Server, Microsoft. Pô, eu sei como é que eu quero montar a query. Como é que eu monto essa query? Quais são as funções que eu uso em Oracle, se eu for montar? Como é que eu faço isso em Postgre, por exemplo? Eu já tenho o raciocínio de como resolver. Então, assim, mesmo que a gente tenha frameworks e ferramentas que não tenham soluções prontas, tá? O pensamento crítico, a parte básica, a parte de algoritmo, a estrutura, ela é tão fundamental quanto o resto. Dizer que a pessoa não precisa estudar a base é criar leitores de Stack Overflow ou atualmente de ChatGPT pronto. Você está criando pessoas burras que sim podem ser substituíveis por tecnologias, porque se eu só tenho replicadores de código que não precisam pensar ou entender a base, é mais barato eu colocar alguma coisa automatizada. E essa parte de AI aí, ela tem um ponto muito interessante também, de que o cara tem que avaliar aquela resposta, né? E aí, se o cara não sabe nem o que ele tá avaliando, qualquer próxima resposta que a IA venha a dar pode ser muito ruim para um próximo desenvolvedor ali, né? Então, é um perigo, né? Isso daí é um perigo. Exatamente. Então, é sempre importante saber o que o gerador de código está te entregando, né? De fato. E saber, que nem você comentou, estruturar o pensamento mesmo, né? A sua lógica, o seu raciocínio, até para você conseguir explicar para outras pessoas sobre aquele problema no futuro, né? E até para quem tá mirando aí em vagas na gringa aí, e passar em entrevistas de startups no exterior, até Big Techs, tá? Não se surpreendam quando numa entrevista técnica você se deparar com ele pedindo para você inverter uma árvore binária, por exemplo, que é uma estrutura de dados simples ali, né? Uma árvore binária. E por que será que eles pedem para você fazer isso em, sei lá, no máximo 10 minutos? Para ver se você tem a base, sem ficar muito... Se esse conhecimento está intrínseco em você, se você tem o fundamento. Porque a partir do fundamento você consegue destrinchar várias coisas aí. Então,
tem um indício aí atual, né, de entrevistas aí da gringa que nos dão aí um caminho e nos dizem que isso é importante de alguma forma, né? A gente deve falar isso mais pra frente no podcast, mas principalmente quem tá começando, pessoal, toma cuidado com o que com vocês leem. A gente tem a piada de estar na internet, é verdade. Toma cuidado com o que vocês leem, de que fonte que vocês às vezes veem as coisas, porque às vezes a pessoa ela tem a bolinha dela, o mundinho dela, e o que acontece no mundo real não é tão bonito quanto no mundo da Alice que tá escrevendo ali no País das Maravilhas dela, as coisas lá. Então a gente tem que tomar cuidado com esses pontos aí. Beleza. Mas agora eu quero puxar um ponto polêmico, contraditório aqui. Polêmica! A gente sempre fala, é bom, boas práticas e tal, é útil, é importante, mas eu tenho um contraponto e eu quero ouvir vocês aqui, daí eu falo, mas qual que é o item nosso aqui da pauta? Primeiro, se na vida real a gente consegue sempre seguir à risca essas boas práticas, e eu quero ir além aqui. Se tiver um cenário, na opinião de vocês, em qual cenário que a gente consegue sacrificar um pouco essas boas práticas em detrimento de ser mais ágil? E ágil aqui não estou falando de agile, eu estou falando de entregar rápido mesmo, de ser velocidade na entrega. Preciso desenvolver e entregar isso rápido, por causa que eu estou com uma oportunidade, sei lá, eu sou uma startup, por exemplo, e eu tenho que validar o mais rápido possível o meu negócio. Então, é meio que um é inimigo do outro. Eu não consigo fazer as coisas 100% bonitinhas se eu estou querendo fazer com muita velocidade. Esse mundo não existe, né? Velocidade e super qualidade ao mesmo tempo. E eu queria saber de vocês qual que é a opinião aí, se a gente pode sacrificar, em que cenários. O que vocês acham? É só tirar os testes, né? Não é assim que resolve o problema da velocidade. A parte de segurança também, afinal de contas tira é a tudo segurança do teste. tudo é muito relativo, né? Olha, mas a gente sempre comenta, a gente de uns tempos pra cá acabou fazendo bastante conteúdo, né, focado em segurança, e a gente sempre comenta, é o tipo de coisa que a gente dá risada, a gente fala, mas o pessoal segue fazendo asneira, né? E isso não é só no Brasil, não, hein? Você tem incidentes bizarros de segurança ao redor do mundo, né? Sim, seguindo do ponto o que a gente pode sacrificar e por questões de prazo, a gente sabe que assim, os patterns, igual a gente falou lá, 5 dicas, tal, de try, tal, é muito bonito. No livro, é muito bonito. São feitos para te ajudar. Mas também a gente sabe que a vida real, ela não segue o plano à risca, né, de tudo. Assim, vou montar aqui. Se eu pego um software para ser feito do zero, são cenários diferentes. Eu tenho um software para ser feito do zero. Eu estimei um prazo, aquele prazo foi aceito e ele vai ser feito. Eu posso seguir nas práticas que eu já estimei do que aquilo vai ser feito. E ponto final. Imprevistos surgem? Sim, mas aí existe o planejamento de você colocar a famosa gordura no que você está estimando para se corrigir aquilo lá. Esse é um cenário fácil. Segundo cenário, é aquele que é o famoso, é para ontem. Eu tenho um problema aqui, eu preciso que seja resolvido para ontem. Não necessariamente eu acredito que a gente vai ter que fazer assim, vou fazer um grande sacrifício. Eu sou uma pessoa que eu acredito que dá pra se resolver as coisas minimamente boas num tempo que às vezes você precisa resolver. Então, eu não acho justificável fazer uma porquice só porque você não tem tempo. Da mesma forma que eu não acho que dá pra entregar um castelo no prazo de uma casinha térrea. Não tem como. Mas você pode entregar uma casinha térrea que não entra água, que o cano não vai estourar, que a eletricidade funciona, de um jeitinho bem feitinho pra você entregar. Então, assim, eu acho que entra aí um ponto de uma maturidade do que eu posso sacrificar para que eu tenha uma estrutura minimamente corrigível e funcional. Não vou conseguir aplicar, de repente, vários patos, mas eu posso ter uma estruturinha, assim, uma interfacezinha para deixar o meu código mais fácil de manutenção. Eu posso ter separadinho aqui em duas libraries diferentes aqui para a pessoa saber, isso aqui é uma pastinha domínio, uma pastinha tal. Eu colocar um sistema organizacional
que não aumenta tanto aquele custoso do tempo, mas eu tenho um código bem escrito. Por exemplo, evitando cold smells, códigos que podem dar problema depois, estrutura simples de uma manutenção, sabe? Dá pra se sacrificar às vezes o grande, mas o mínimo, eu acho que o mínimo ele tem que ser feito. Da mesma forma que eu tenho um terceiro cenário, que é aquele que eu até quero devolver a questão também pra todo mundo, pra saber a opinião, que é: entrei numa empresa, tem um software mal feito para eu dar manutenção, e ele segue um padrão, que a gente pode chamar de padrão dele lá, a gente sabe, você bate o olho e fala, caramba, olha como estruturar, ele tá mal feito. Qual o caminho seguir nesse daí? Pô, eu vou começar a arrumar ele, sabendo que geralmente é aquele que tem que dar new project e configurar um novo, mas eu vou começar a arrumar ele colocando um padrãozinho nele, e aí além do padrão que eu tenho lá, eu tenho um segundo padrãozinho para seguir, então eu já tenho multi-patterns aí, ou eu continuo dando a manutenção no tempo que eu tenho, dado aquela estrutura porca, vamos dizer assim, que ela tá feita lá, só para não causar mais dores de cabeça. Então esse é um outro cenário. Mas aí que tá, né? Você manter uma estrutura porca ao longo do tempo só tende a complicar mais ainda a sua vida, né? De repente você fazer o mínimo aí para ter um pouco que seja de organização, a médio e longo prazo já vai fazer uma boa diferença, né? Antes ainda dessa última pergunta aí tua, Bertuzzi, só queria voltar naquele ponto da questão de se a gente pode sacrificar alguma boa prática, alguma coisa assim, quando a gente tem um cenário aí, né? A minha provocação que eu trouxe ali é pensando justamente em que a gente tem diferentes tamanhos de empresa e também tem diferentes timings, assim, né, de que a gente tem que entregar ou tem que fazer determinada coisa. O que eu quero trazer com isso? É muito puxado até por um movimento indie hacker que desenvolve produtos ali, SaaS, micro SaaS, tentam lançar novos negócios. Você não precisa fazer toda uma estrutura gigantesca, desenvolver todas as funcionalidades do sistema, deixar ele 100% escalável, sendo que você não tem nenhum cliente ainda. Você está criando uma ideia e aí você precisa validar essa ideia. Você está arriscando, digamos assim. Você tá no MVP então, que ainda, normalmente, né? Exatamente. Normalmente você tem um MVP, né, o produto mínimo viável ali. E um ponto que você trouxe que é importante, fazer rápido não significa fazer porquice, né? Você consegue fazer rápido. Claro, você vai ter que ter parcimônia para escolher o que consegue ser feito naquele prazo. Então, vou deixar primordialmente deixar o mais seguro que eu conseguir aqui inicialmente para caso eu tenha um boom aí e funcione a minha ideia, não seja hackeado, enfim, etc e tal. Mas por enquanto eu não vou me preocupar tanto com a escalabilidade, porque eu não tenho 0 clientes. Se começar a escalar, dar certo, ok, vou mirar para essa parte, vou começar a melhorar, né? Então, eu defendo um pouco essa parte porque eu acho que faz sentido, até em termos de custo, né? O quanto vale você ficar trabalhando em cima de uma ideia, em cima de um software que tem 0 clientes. Pode ser que depois do lançamento não dê nada certo, ou você perdeu o timing do negócio, já entrou um cara, uma outra empresa na sua frente, já ganhou o mercado, e aí todo o investimento vai por água abaixo, você vai ter que jogar tudo fora, basicamente. Então tem um meio termo ali, né, que você tem que analisar o cenário para saber se você pode ou não pode sacrificar. Nesse cenário, eu acredito que sim, você pode deixar de lado algumas coisas. Mas, em contrapartida, em cenários que você tem uma empresa já consolidada, que já vende software, que já tem um produto, muitas vezes está entregando um novo projeto que foi contratado no papel lá, que não tem essa concorrência de mercado que eu estou trazendo aqui, aí eu acho que tem muito menos desculpas para entregar algo de qualquer jeito ali ou sacrificando muito as boas práticas. Eu acho que daí aí você já tem maior compromisso até por já ter uma empresa, já ter um nome, né, já ter que se preocupar com essas coisas. Eu acho assim, eu concordo com o que você falou, eu acho que essa é a linha que você deve seguir. Basicamente a gente pode considerar que é o seguinte:
pô, preciso comprometer alguma coisa, por exemplo, preciso cortar alguma coisa. Então, tem um projeto de curto prazo. Eu tenho um sistema... Eu tive um exemplo bem simples, pouco. Eu tive um sistema, um serviço que foi feito aqui, um service mesmo, né? Não um serviço de fazer alguma coisa, mas um service. Que ele só ia ser usado 3 meses. Literalmente, ele só vai ser usado 3 meses para resolver uma situação, até a implantação de um software novo que vai vir fazer toda a integração necessária. Isso aí, pô, é um sistema de 3 meses. Caceta, eu vou pegar e falar, beleza, eu vou fazer aqui um sistema de 3 meses, eu vou usar um DDD, vou fazer uns patterns, vou montar uma arquitetura muito fodida assim, não sei o que. Cara, o sistema vai ser feito em 3 meses. Porra, faça a manutenção futura dele, ela não é prioridade, porque daqui 3 meses ele morre. Então, tipo assim, não tenho que entregar tudo chumbado aqui no código, tudo cagado, com a segurança exposta, caramba, 4, mas eu vou fazer o mínimo necessário para que isso funcione por 3 meses, assim, como qualidade e entregue. Eu não preciso me preocupar em grandes coisas, como você falou, escalabilidade e tudo mais, não. É um sistema de 3 meses, é um projeto de curto prazo. Pô, beleza, faço o básico aqui, resolveu, beleza. A manutenção no futuro não vai ter, porque ela vai morrer. Entre parênteses, a gente sabe que existem casos que o pessoal fala, é pra 3 meses, e tá até hoje rodando nas empresas, mas aí é falta de planejamento, e aí entra a perninha que o André falou, mas deixa aquela perninha pra se precisar, dá pra dar uma continuidade dele. Mas tem 2 pontos que eu vou falar para as pessoas assim, nunca comprometa no seu software. Segurança e compliance. Essas 2 coisas aí, não importa o tamanho, longo, curto prazo aí, elas podem te custar muito, podem te custar um emprego, se você tiver aí, podem te custar empresa, se for sua, alguma coisa do tipo aí. Então, por exemplo, uma startup lança um aplicativo simples, funcional, mas quando crescer, revisa, igual o André falou, o código para suportar uma maior carga, maior usabilidade, assim, mas vamos entregar o mínimo bem feitinho, pelo menos. É isso que você falou, vai bem de encontro em buscar uma forma equilibrada, né, de fazer as coisas, né? Você não vai negligenciar boas práticas, mas também 3 meses não é um tempo que você vai ter para desenvolver vamos assim, fazer uma piada, né, uma solução para a NASA, né? Então, você vai tentar entregar algo que tenha minimamente qualidade, sem negligenciar boas práticas, mas também talvez você não tenha aí recursos, tempo para desenvolver algo que seja considerado o estado da arte, né? E aí vai um pouco de... É bem comum isso, né? Da skill, por exemplo, de um arquiteto, né? De entender... Você tem um software gigante para fazer, você tem um prazo X. De saber o que você pode tirar. Né? Como o Bertuzzi falou, tipo, segurança, compliance ali. Tem alguns itens, dependendo do cenário, que você não pode abrir mão. Mas tem alguns que você pode abrir se você tem uma visão do todo. Isso acontece direto, né? Na vida real. Né? Eu enfrento esse cenário constantemente de você ter que fazer escolhas. Ok, você como especialista, o que você acha que vai dar ruim se tirar aqui? Não, beleza, ó, isso aqui dá para tirar, mas isso aqui não tem como tirar. Mesmo que tenha que renegociar com o cliente, ó, isso aqui é super importante e eu, como um especialista, estou afirmando que se tirar isso aqui vai dar ruim. Então, precisamos nos comprometer com esse item específico, por mais que demore um pouco mais de tempo. Então, tem que ter aquele jogo de cintura, né? E para isso você precisa ter o que a gente comentou, né? Embasamento, né? Ter conhecimento de diversas bases para entender o que pode sair, o que não pode sair, quais os problemas. É a mesma coisa quando você vai comprar um carro, quando você vai alugar ou comprar uma casa, quando você vai comprar um celular, quando você vai comprar um computador. Você sabe qual é o uso daquilo que você quer fazer, você sabe o tempo que você pretende morar ou utilizar aquilo ali, e você sabe qual é o budget que você pode gastar. Pô, vou comprar ou alugar uma casa. Quanto que eu posso gastar por mês para manter isso daqui? O que eu vou ter que cortar? Puta, eu queria 3 quartos, mas eu só tenho dinheiro para 2, então dá pra cortar um quarto? Ah, dá pra cortar um quarto aqui, 2 pessoas podem dividir isso daqui. E por aí vai. Ah, não tem como ter piscina. Um computador. Puta, queria um computador de 20 mil reais, mas eu só tenho 5. O que dá pra cortar? Ah, eu não vou jogar jogo pesado, posso ter uma plaquinha menor, porque eu não trabalho com nada que come esse processamento. Por aí vai, a mesma coisa pra celular, tudo. Na vida, a gente sempre tá tentando encontrar pra gente, ou deveria estar fazendo isso,
o custo-benefício de acordo com a nossa necessidade. Para software é a mesma coisa. Você tem que ver os pontos que você precisa ou que não precisa, baseado num orçamento, num tempo e no quanto aquilo lá vai ficar no ar, e cortar os pontos que não precisa. Por isso que, assim, desenvolvimento, a gente sempre acaba dando muito exemplo com construções, com receita, com a vida, porque é igual a vida, são decisões que você toma e elas têm consequências. Então a gente tem que ser meio que assertivo no que dá ou que não dá para tirar. Isso serve para tudo. E mais importante também é compartilhar essa responsabilidade, né? Com as pessoas que pagam a conta ali no final do dia, né? Os stakeholders ali, né? Tipo, beleza, a gente consegue cortar esse escopo aqui, mas lá na frente pode me custar X ou Y. Putz, então é melhor não cortar, né? E aí você vai direcionando ali o pensamento também. Eu acho que isso é importante. Saber influenciar as pessoas que tomam a decisão também é importante para a gente conseguir chegar numa questão de escalabilidade ideal, qualidade ideal e versus o custo também. E aí, se a gente for tocar no assunto de livros, né? A gente comentou algumas coisas aqui, que tem livros que ditam aí regras, boas práticas, aí para tudo que você quiser buscar, deve ter um livro falando das boas práticas de determinada coisa, né? E aí eu queria ouvir vocês dos 3 pontos. Se a gente deve ler esses mais variados livros, se a gente deve segui-los, e se tudo funciona, né? Porque na internet a gente vê aí o pessoal falando, até tem um movimento super estranho do pessoal cada vez mais não, né? Talvez seja uma minoria barulhenta, né? Que geralmente é o que mais irrita, a minoria barulhenta. Que fala do tipo, não tem que ler o Clean Code porque é um livro velho e não tem nada a ver e eu tenho que entregar rápido, etc e tal, né? E assim como outros livros aí também. Então o que vocês acham sobre isso aí? Vou dar minha opinião humilde aqui. Você não é obrigado a ler nada. De verdade, cara, não é obrigado. Você não é obrigado a ler nada, você não é obrigado a se especializar, você não é obrigado a estudar nada. Você é livre para fazer suas escolhas, contanto que você arque com as suas consequências. Você não é obrigado a crescer. Você pode ser um replicador de código copiado da internet e que resolve o seu problema básico aí. E tá tudo bem, uma hora talvez você seja substituído por uma inteligência artificial, por uma automação, mas essa é a escolha que você fez. Tem muito emprego aí que ainda você pode retomar para ter. Brincadeiras à parte, tiradas à parte, é o seguinte. Eu concordo que tecnologia, padrões e as coisas evoluem. Eu não acredito, isso é a opinião do Bertuzzi que está falando, que eu não acredito que todos os patterns eles têm que ser totalmente sempre aplicados e tudo mais aqui. Eu sou uma pessoa que monto a arquitetura de acordo com a necessidade quando eu estou fazendo o meu papel de arquiteto. Eu sigo as boas práticas, eu sigo os patterns estabelecidos, mas às vezes você pega um conjunto de regras complexas, o pattern fala, eu preciso usar tudo, eu posso usar um pouco e tal. Eu não acredito que você deva pegar um livro desse, e sim, recomendo que leiam os livros, até porque não vamos ser papagaios burros, assim. Uma pessoa falou que o Clean Code é ruim. Nossa, que bosta, Clean Code é uma porcaria. Tu já leu? Não, mas o fulano falou, lê. Você quer ter uma opinião embasada sobre alguma coisa? Leia aquilo lá. Aí você pode criticar aquela coisa. O segundo... Eu acredito que a arquitetura ela é mutável e ela está sempre evoluindo. Hoje nós temos livros como é que chama? Aquele Refactoring do Martin Fowler. A gente tem um Design Patterns, a gente tem o de Clean Code. Para quem quer para outras arquiteturas, você tem o de DDD, a Bíblia do DDD, que a gente brinca, o livrinho vermelho, o livrinho azul, e por aí vai, diversos livros. E eles são de padrões, igual a gente falou no começo, testados. Eles são feitos em produção. Pô, você acredita que não funciona? Cara, é seu direito acreditar que não funciona. Mas põe um motivo por quê. Porque às vezes você tá tendo... Eu não tô falando que esses caras são irrefutáveis. Não, eu não acredito que nada é irrefutável, senão a gente não tem evolução nas coisas. Mas se você tá botando tanta fé nesse seu movimentinho aí, que, pô, essas coisas... o meu é melhor... Escreve então em cima do que é melhor, bota o seu padrão aí em cima e fala, por que eu não devo... Escreve o contrário, not clean code. Faz aquele livrinho aí, por que não usar o Clean Code e outras práticas melhores assim, com base em experiências reais? Se elas forem aceitas, de repente você evolui o que tá aí. Então, se você parar para pensar isso, vai contra o bom senso
esse tipo de movimento. E também o que acaba acontecendo é o que, como você falou, né? Tipo, o cara não critica, faz um baita barulho, mas ele não consegue apresentar um argumento que comprove a birra dele, né? Por exemplo, se pegar lá, voltando à clássica discussão de microserviços, né? A gente já tem aí o conteúdo aí, material aí, literatura sobre microserviços há uns 10 anos, né? Então, nesse meio tempo, aconteceu muita coisa, tipo, teve cases aí que deram muito certo e teve cases também do pessoal voltar para algo mais próximo de um monolito, num cenário específico, para resolver questões não só de arquitetura, mas também que envolvem custo, né? Então, assim, mesmo o que vai contra a direção de uma boa prática, de um tipo de arquitetura, o pessoal procura apresentar argumentos, trazer aí fatores, motivos para aquilo. Agora, o pessoal simplesmente falar que isso é uma bobagem e daí ficar um gado lá aplaudindo fulano porque disse isso, soa do mesmo jeito que você pegar esses malucos de movimento anti-vacina ou de terra plana. A gente acha muito absurdo, dá risada, mas é o tipo de coisa que vai ter gente levando a sério e causando estrago com isso. É que o pessoal é muito emocionado, né? O pessoal vê uma coisa funcionando e toma isso como verdade para tudo, né? Então, por exemplo, no caso do microserviços aí que você comentou, funcionou para Netflix, nossa, puta aplicativo, aguenta muitos usuários simultâneos, isso resolve todos os problemas de escalabilidade. Meio que é essa a conclusão. Só que não tem uma análise crítica em cima de quanto custou, se é para o seu cenário, se não é, se você consegue alcançar isso de outras formas. Enfim, né? Então tem outros questionamentos que é só parar para refletir e ver se você consegue alcançar de outra forma, mais barata, que faça mais sentido para o seu negócio. É, esse esse movimento de ir contra as boas práticas também já havia acontecer, né? Só não vou citar nomes aqui nem nada, mas do pessoal que está ganhando dinheiro com venda de software e para conseguir esse valor que ele está recebendo, sei lá, vamos supor que está recebendo 30 mil, 40 mil reais por mês com o software que ele desenvolveu e ele desenvolveu a modo Moda caralha, pronto, dá pra falar assim, a moda caralha, eu falo, pronto. desenvolveu de qualquer forma e o que acontece? Isso é a verdade absoluta dele a partir desse momento. Se eu conseguir fazer 40k por mês com esse software que eu não empreguei nenhuma boa prática, logo não preciso de boa prática para nada. Então, você percebe que tem uma análise uma análise e um desfecho totalmente equivocado. Se funcionou uma vez em determinado cenário, então logo para tudo isso é verdade. Então é esse ponto que eu acho que é muito errado na cabeça das pessoas. E eu concordo 100%. Se você tem uma tese que você acha que derruba outra tese, ou para aquele cenário se aplica de forma melhor, escreve. Coloca na mesa para várias pessoas validarem isso. Pode ser que você fique ainda mais famoso por encontrar um novo padrão que para determinado cenário se aplica melhor do que aquele padrão antigo. E tudo bem com isso, entendeu? Só que, assim, atualmente esse movimento de falar mal e desconsiderar toda aquela outra coisa que vinha funcionando parece que é mais forte, né? É porque, e geralmente, isso pra qualquer coisa, você pega esse cara que vai falar assim, não, o Clean Code não funciona. Aí você faz duas perguntas, tu já leu e já aplicou? Não, porque não funciona. O seu José ali, que tá no Twitter ali, que é um especialista no Twitter, também é cirurgião, é politicamente profissional, é um advogado, porque no Twitter todo mundo é tudo, né? Um ninja, por que não?
ele disse que não funciona. Todo mundo é especialista, né? Em tudo, exato. Ele disse que não funciona, então eu nem perdi meu tempo lendo aqui ou fazendo as coisas. E aí você começa a disseminar. O problema da minoria, dessas minorias barulhentas, não é o barulhinho encheção de saco, que nem... Eu entendo o lado da pessoa... Olha aqui, ó, venci na vida com 40 mil, nem segui essa merda igual o André falou assim. Não, eu entendo que aí o cara quer provar que ele é o fodão. O problema da minoria barulhenta é emburrecer quem tá começando as coisas. Que às vezes um desavisado vai lá, cai num negócio disso daí, sem ter opinião formada e fala, pô, o cara tá certo aí. Eu não preciso não, eu vou fazer do jeito que eu achar melhor aqui. Aí vai fazer uma porcaria e depois fica reclamando aí. Pô, no mercado de trabalho tá uma porcaria, tá difícil de arrumar emprego. Tá difícil. Ou quando eu arrumo emprego é umas empresas ruins assim. Pois é, né? Por que será que você tá... É complicado. E assim, não tem problema da pessoa se inspirar na outra que deu certo de uma determinada maneira. Exato, não, jamais. Mas o problema é assim, uma coisa que as pessoas adoram tirar da equação, cenário. Perfeito. Tipo, deu certo em determinado cenário. Aí o pessoal quer aplicar pra tudo e acha que aquilo é verdade absoluta. Isso é o maior problema que eu vejo em qualquer análise de coisa técnica que se traz. Assim. É tipo assim, olha aqui como minha empresa deu certo com eu acordando 1 da tarde aqui. Eu acordo 1 da tarde, trabalho até as 4, minha empresa funciona. Porque meu pai tinha 10 bilhões e me ajudou com 5 milhões aplicando na minha empresa aqui, isso é um meramente diferente que um cenário que todos podem ter. Ué, por que não aqui? É complicado, cara. Cenário padrão de qualquer brasileiro. É que assim, qualquer coisa que vocês verem assim, o cara fala, não, minha solução é melhor. Você fala, qual que é o seu cenário aí da sua solução? Não, é esse. Aí você faz uma coisa tão simples que é gratuita. Compara com o seu cenário e com a sua necessidade, assim, fala, porra, será que pra mim isso daqui faz sentido o que esse cara tá falando aqui? Pô, se fizer, vai fundo. Se não fizer, então, né? Lembra da Betina lá que falou que fez 1 milhão de reais, sei lá, com R$1.000, alguma coisa assim, né? Ela só esqueceu de mencionar que durante esse período ela fez outros aportes, né? Mas percebe que o discurso ali, tirando com o contexto, né? Parece que é válido, que tudo é fácil. Não, e não só isso, né? Você pega o contexto dela trabalhando numa corretora. Normalmente ela tem acesso mais rápido a resumos, tal. Ela estava sendo treinada para isso também. Então parece que o Zezinho da esquina, que nunca atuou no mercado de ações, vai pegar R$1.000, vai aplicar e logo logo ele está com R$1 milhão. E não é assim. E da mesma forma que vocês falaram, putz, eu fiz X milhares de reais com software que eu literalmente deixei de lado boas práticas. Pô, você pode ter vendido um software que atende uma necessidade específica, de repente não tinha ninguém atendendo aquilo num preço ou mesmo oferecendo aquilo, e ótimo, beleza, você ganhou dinheiro. Mas é o tipo de coisa que pode surgir um concorrente lá na frente, entregar um produto muito melhor que o seu e que não negligencia boas práticas, e o que vai acontecer com você? Você vai acabar sendo retirado desse mercado. Eu sei que vocês aí já tiveram, acho que o André principalmente trabalhou com produtos fiscais, tal. Eu trabalhei em empresa pequena com coisas desse tipo, e até na região que eu comecei a trabalhar, tinha uma empresa maior que oferecia o mesmo tipo de solução e na época tinha uma ampla gama de clientes, mas o que aconteceu com os caras? Os caras meio que foram engolidos pelo mercado, porque ficaram presos em paradigmas do começo dos anos 2000 e chegou um ponto que a empresa perdeu uma fatia grande de mercado que ela tinha. Então, aquele pensamento assim, é bobagem fazer tal coisa, uma hora o próprio mercado pode fazer com que você perceba que você tomou uma atitude muito errada
não levando a sério, né? Uma boa implementação, usar coisas que tornem a médio e longo prazo a sua aplicação sustentável, né? Para complementar esse assunto do livro, é aquela famosa história. Só não chega cedo no trabalho quem é vagabundo. Disse Enzo, que mora a 20 minutos do trabalho, para ser o José que pega 3 busões e cruza a cidade inteira para trabalhar e servir o café pro Enzo. Enzo que nunca leu um livro de boas práticas, mas viu no Twitter alguém com muitos seguidores falando mal, né? Puxando esse gancho aí das consequências, né, de a gente ser displicente com boas práticas, o que a gente poderia listar aqui de forma rápida, só para ilustrar a importância, né, das boas práticas? Onde que pode quebrar, onde que pode dar ruim não seguir algumas boas práticas? Vou elencar alguns. Bugs de problema difícil de você descobrir aonde está o problema. Então, por ter um código mal feito de manutenção ruim, às vezes você perde o dobro, o triplo, 10 vezes o tempo que você teria para resolver um problema. O famoso débito técnico, que é aquilo lá, não, depois a gente arruma isso daí, vai ficando, e ninguém consegue tempo ou como arrumar, porque aquilo tá tão emaranhado. Muitas vezes eu já vi baixa performance, porque às vezes faz um emaranhado um negócio e aí o software começa a perder performance ou já tá ruim. A tão conhecida dificuldade de manutenção. Aí você tem problema de segurança, que pode aparecer no meio do caminho aí. E o que gera essa bolinha de neve aí, além do bug e manutenção, o famoso, você pode começar a ter as perdas de confiança dos seus clientes, né? Então você tem softwares que começam a apresentar tantos problemas a curto prazo, médio ou longo aí, que seus clientes começam a falar, porra, é complicado, hein? Os softwares que saem dessa pessoa, dessa empresa aí, já sai com problema e não demora muito para ter um problema aí. E aí, quando eles precisam arrumar, custou, sei lá, 10 mil pra fazer o sistema. Pra arrumar vai custar 30? Meio esquisito isso daí, né? Do que tá fazendo aí. Isso é um problema. Arruma ali, quebra lá. Né? Tipo assim, é igual a obra, né? O pedreiro, não, daqui tá quase pronto aqui. Assim que eu terminar de pintar essa parede aqui, tá quase pronto. No dia seguinte ele fala, tô pintando essa aqui, mas vou ter que derrubar aquela, porque quando eu tava pintando aqui, um golinho que tá saindo do cano aqui, vai sair aqui. Cara, e não acaba nunca. A obra que não acaba nunca. É a mesma coisa com o software, assim. O débito técnico é pro resto da vida. E como qualquer débito ou dívida técnica aí, né, vai tendo juros, né, e tem um momento que você não consegue mais pagar ela, a não ser desistir, né, e aí vem o caso de, tipo, vamos ter que reescrever do zero o software por causa que acumulou tanto que você já não consegue mais resolver aquilo ali, né, é mais barato refazer, né. E se não tiver que fechar a empresa, né? Que pode acontecer também por um problema desse aí. Não tem o cliente que não quer mais comprar da gente, que a gente só entrega porcaria, fica complicado. Isso realmente pega. Esse cenário aí que eu comentei com vocês, eu sei que a empresa, né, ela era adepta daquela ideia de vamos implementar regras de negócio em procedures, né? Eu não trabalhei nessa empresa, só para contextualizar, né? Eu até me candidatei para uma vaga há quase 20 anos atrás, não deu certo. Até queria, né? Então, na época pagava bem, né? E era uma época que eu estava ferrado com grana, né? Fazendo faculdade, então dinheiro curto, né? E assim também. Eu nem era nascido nessa época, né, Renato? Você é muito jovem, né? Tipo, vou começar a te chamar de Enzo, mas tudo bem. Aquela faculdade que fez você, Dom Pedro, Padre Anchieta, né? Pode continuar. Foi a Universidade de Coimbra, né? Beleza. Mas, enfim, o que acontece? O pessoal ficou preso num paradigma e, assim, conversa vai, conversa vem. Tem gente que sabe, olha, fulano trabalha na empresa tal, os caras ficaram parados no tempo. Tudo isso vai jogando contra, né? E vai jogando contra até o ponto que, como eu falei, né, a empresa perde mercado, não evoluiu. Você vai falar, pô, vou ver a solução da empresa tal? Não.
tem X empresas que bem conhecidas no mercado que entregam isso, vão tentar ver com o pessoal dessa empresa, né? Então é complicado, tipo, se a empresa é problemática, não entrega algo legal, ou mesmo ficou parada no tempo, muita gente vai saber que está acontecendo isso e tudo vai jogar contra, né? Acho que vale a gente falar um pouquinho sobre a influência, né, que o pessoal da internet, a gente já comentou aqui, que acaba fazendo uma influência sobre pensar, às vezes, de forma ruim em relação às boas práticas. Mas também a gente tem os conteúdos aí de internet, a gente tem cursos que são lançados, muitos deles cursos bem rasos, né, que muitas vezes não dão tanta importância para isso. O que a gente poderia deixar aí de mensagem final pra galera? Cara, é aquela coisa, tu vai no médico ou tu procura no Google pra saber que é virose que você vai morrer, né? O conceito é a mesma ideia. Cuidado, ó, vou dar uma dica aí, principalmente pra quem tá começando. Cuidado com a fonte, e assim, pessoal, ninguém que tá aqui, nós quatro, porque a gente grava aqui o Dev Show, a gente tem canal, faz live, ninguém é dono da verdade aqui. Muitas vezes, provavelmente, também estamos errados no que estamos falando aqui, porque somos pessoas. Procuramos passar pra vocês cenários de experiência do nosso dia a dia, porque trabalhamos com isso que falamos aqui. Algumas são nossas opiniões, mas cada um tem a sua aqui e são embasados em vivência. Que você que tá começando, toma cuidado com quem tá passando curso ou coisa pra você de vivências imaginárias. Principalmente se forem mentorias e cursos caros, viu? Porque a gente tava até falando, pô, tu abre aí o Udemy hoje, tem 500 cursos do mesmo assunto por R$50, assim, R$20, não sei o que. Pô, de repente se é um tema básico, pega o que mais te agrada, a melhor didática e faz. Mas quando você começa a entrar em cursos de arquitetura, cursos de uma ferramenta X, procura tentar saber se aquela pessoa já trabalhou com aquilo ou teve aquele cenário que ela está demonstrando. Porque cenários hipotéticos de, nossa, que bonito esse serviço aqui, que legal que isso daqui vai funcionar. Tá, mas tu já trabalhou com isso pra você estar me indicando se funciona ou não funciona? Então, uma linha que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente vai atrás de aprender as coisas. Mas você já trabalhou com isso? Tu já fez o que com isso daí? Questiona. E se não achar nada, vê se é aí que você quer colocar o seu dinheiro. Porque tem muita gente querendo ganhar dinheiro fácil, como o André falou lá atrás, às vezes descredibilizando alguma coisa que funciona para fazer a metodologia milagrosa aí, mas a pessoa não tem tanta experiência e tantos cenários assim não. Então, assim, critica as suas fontes, é bom. Você sabe que eu já vi em grupo de tecnologia gente da área de negócio, né? Tentando dar uma de malandro, né? Falando, olha, eu tenho a ideia de desenvolver um produto aqui, né? Inclusive eu briguei com uma dessas pessoas, né? Por outros motivos, mas isso não vem ao caso agora. Vamos desenvolver um produto aqui, vamos fazer um trabalho aí colaborativo. Você começa a pensar, se fala, esse cara trabalha com tecnologia? Você vai ver o LinkedIn e você fala não. Aí você fala, o cara na verdade está tentando juntar um grupo de pessoas para desenvolver um produto para ele. Pode ser que do ponto de vista de negócio ele até possa contribuir, mas o cara tá montando, vamos assim dizer, aquele time que não tem assim, gente com know-how suficiente para entregar algo que tenha qualidade, né? Então, eu já vi mais de uma vez acontecer isso. E assim, eu acho engraçado. Se eu sou admin do grupo, normalmente eu removo, porque você sabe que é alguém tentando bancar de malandro, né? Mas meio que atesta também isso que a gente falou, né, ao longo desse episódio, né? A pessoa não conhece, jogou lá, se achar alguém que fez, beleza, de repente vai atender alguma demanda dela, numa dessas ela até vai ganhar dinheiro, mas ainda assim você não vai ter algo que, se a gente, por exemplo, pegasse o projeto e ia ver, ia falar, meu, isso tá
muito mal desenvolvido, né? Pode funcionar, mas para dar manutenção nisso sem condições, né? Então, eu já vi várias situações assim, eu creio que vocês já devem ter visto isso também. Às vezes alguém de uma área específica fala, vamos montar aqui um sistema e vamos tentar vender esse sistema, né? E quando você vai ver, você fala, meu, isso pode até funcionar, mas foi desenvolvido de uma forma extremamente porca, né? Eu acho que só tem um ponto também aqui, com relação a essa parte de comprar cursos, até questão de livros e tal. Claro que o conhecimento ele não é algo que você vai se perder, né? Se você fizer um curso aí falar do Groff aí rapidão, de datilografia, com certeza vai ser útil para você que trabalha com computação hoje em dia, né? Mas fiz curso de datilografia, viu? Você sabe disso, por isso que você fez a piada, inclusive, né? Não, tô brincando. Mas assim, o conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, né? Claro que é importante você sempre estar renovando ele para não ficar preso a práticas antigas, né? Mas o importante é não terceirizar suas escolhas, não se basear 100%, porque um cara bonito assim que nem o Bertuzzi ou o Seco, aí o Groff, falou que aquilo é certo, né? Então, tipo, mantenha seu senso crítico ativo, porque é o que vai te fazer se manter vivo dentro do mercado de trabalho também, né? Conseguir entender em que momento você tem que adotar alguma prática ou deixar de adotar uma prática, enfim, com essas leituras que você for fazendo, esse conhecimento que você vai adquirindo durante a sua jornada, que vai ser o diferencial para o profissional mais à frente que você vai se tornar, né? Seja arquiteto, diretor, enfim, o que for, né? Qual que é a sua meta de vida, né, no caso, porque aqui a gente também falou sobre soluções que podem ficar depreciadas porque, enfim, não foram bem estruturadas e tal. Então, qual que é a sua meta de vida para você conseguir tomar as escolhas certas, né? O senso crítico é importante para você se manter basicamente vivo, né? Então, você não. Tanto em nível de estudo, tanto de não ir num beco escuro, né? Será que eu preciso naquele atravessar a rua com o farol aberto pro carro, né? Tipo assim, sabe aquelas situações em filme de terror que a pessoa. Você fala assim, cara, não vai por aí que vai dar ruim. E o cara vai. Tipo, entrar num esgoto. Exato. Tem uma frase que eu sempre uso, às vezes, quando eu vejo certas opiniões de certas pessoas fazer tal coisa, que eu falo assim, não sei como não é atropelado ao atravessar a rua, viu? Porque o senso crítico, as asneiras que faz, tá bem abaixo. As escolhas são duvidosas. Puta, sobre o Everton que você falou, é por isso que eu não vendo curso, porque as pessoas iam ficar muito atraídas pela minha beleza e não iam se importar nem com o conteúdo. Então eu não uso meu poder para o mal. Bom, dito isso, vamos ter que acabar o episódio, então. Olha, vou até fazer uma piada que eu poderia dizer que é um pouco tétrica, né? Mas uma pessoa dessas, né, que você falou aí, Bertuzzi, é um sério candidato aí a ganhar o Darwin Awards, né? Existe o prêmio, viu? Pessoal, quem não conhece vai ficar sabendo como esse prêmio é relevante e como você sempre tem ganhadores todos os anos, né? Muito bem, pessoal, então esse foi nosso episódio aí falando sobre boas práticas, se são importantes ou não, né? Algumas reflexões que a gente trouxe nesse episódio. Não se esqueçam de ouvir o nosso podcast tanto no devshow.com.br quanto nas outras plataformas, Deezer, Google Podcasts, que agora não existe mais, né? Mas o iTunes, Spotify, enfim, outros, ou até no seu aplicativo aí de podcast favorito, só pesquisar por DevShow que você nos encontra. Não esqueça também de deixar seu feedback lá no site, sugira aí outros conteúdos, outros temas que vocês querem ver a gente comentando sobre. E se quiserem que a gente se aprofunde mais em algum dos temas citados aqui, Clean Code ou dos outros aqui, por favor, deixe um comentário que a gente faz um episódio dedicado. Boa, isso aí. No mais, a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu, pessoal. Um cheiro. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, galera. Falou! Bom, eu
Eu ia fazer uma piada, mas eu só falo depois que acabar a gravação aqui. Não, vai fazer agora, é pra ficar no final do easter egg. É sobre política, né? Mas tudo bem, deixa quieto. Não, deixa quieto.